Cheguei! Hoje nós iremos falar sobre as orações subordinadas substantivas justapostas. Eu quero que você entenda que existe esse nome que é mais nome mais usado por bancas gramatiqueiras. Olha aí, ó. Não são iniciadas por conjunção integrante. Você viu na última aula que as conjunções integrantes são as conjunções que, em afirmações certas, deixa eu colocar melhor, e o se em afirmações incertas. Beleza? Tranquilo? Aí, são iniciadas por pronome interrogativo e também por advérbio interrogativo. E aqui eu quero, obviamente, fazer com que você entenda. Professor, nós já vimos pronomes interrogativos nós já vimos na aula de pronomes, nós já vimos os pronomes interrogativos, né? Os nossos pronomes interrogativos são esses, tem o que. Ah, mas parece com conjunção, silêncio. Silêncio! O primeiro deles é o que é um pronome interrogativo, e eu vou ensinar você como identificar esse cara. Um outro cara que aparece também é o quem. O outro cara que aparece também é o qual. E um outro cara que aparece também é o quanto. Beleza? Eles são pronomes interrogativos. E você tem também o advérbio interrogativo, que é esse cara aqui. Eles também funcionam. Os advérbios, nós temos o onde, nós temos o como, nós temos o quando e nós temos o porquê. Pronto! Tá aí, ó. Esses são os caras. Bacana? A análise continua a mesma. Quer ver só? Olha aí, ó. Não sei que horas são. O aluno, ele olha para isso aqui, ele pensa que é uma conjunção integrante. Ele pensa que é uma conjunção integrante. Ele pensa assim, caraca, não é conjunção integrante? Não é. Quando você realmente quiser saber se se trata de um pronome interrogativo ou não, pensa só. É como se a frase fosse mais ou menos dessa forma. É como se fosse assim, ó. Vou pegar a letra A, vou jogar bem aqui. Imagine que a frase seja assim, ó. Que horas são? Você não está vendo que isso é uma frase interrogativa? Só que essa frase que eu acabei de colocar para você aqui no canto da tela é uma frase interrogativa direta. Por que ela é direta? Relembrando a aula de pronomes. Porque ela tem um ponto de interrogação. Agora, essa frase que você está vendo bem aqui, ó, onde eu estou colocando ó, o marcador amarelo, eu tenho uma frase interrogativa indireta. Essa moça aqui, ó, é uma frase interrogativa indireta. Quando ele fala não sei que horas são, eu tenho aqui uma frase interrogativa indireta. Então, você desconsidera a primeira parte da oração, que é não sei, e considera somente o que horas são. Percebeu como tem uma pergunta? Então, esse quezinho que você está vendo aqui, ó, ele é um pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Mas Silvio, ele inicia alguma oração subordinada? Sim, herege. Com certeza. Se você for ver, o verbo saber aqui, ó, é VTD. E esse que horas são que você está vendo aqui, eu vou até puxar o pronome aqui para cima para ficar uma coisinha mais fofa. Esse cara que você está vendo aqui, ó, ele é um pronome interrogativo. Entendeu? Ele é um pronome interrogativo. E aí, ó, você vai ver que o verbo saber aqui é um VTD e o que horas são, o verbo saber é um VTD, transitivo direto, e o que horas são é um objeto direto. Mas, claro, mas Silvio, não foi assim que você classificou na última vez. Realmente, não foi assim que eu classifiquei na última vez. Eu classifiquei como oração, subordinada, substantiva. Aí eu coloquei lá, objetiva direta.
Só que aí, como é que muitos teóricos colocam? Oração, subordinada, substantiva, justaposta, objetiva direta. Beleza? Justaposta, objetiva direta. Mas, Silvio, eu preciso decorar esse nome? Não. Você precisa saber da existência dele e precisa saber que algumas bancas de concurso não colocam esse nome todo. Por exemplo, o que é uma máxima entre os gramáticos? Que as orações subordinadas substantivas são iniciadas pelas conjunções integrantes que e se. E as orações subordinadas substantivas justapostas não são iniciadas por que e nem se. São iniciadas por outras, que não é o que e nem é o se. Beleza? Que são os pronomes interrogativos e os advérbios interrogativos. Tá bom? Beleza? A mesma coisa funciona aqui. Ele não precisa dizer que ela é uma justaposta. Ela continua sendo uma objetiva direta. Ela continua sendo uma oração subordinada substantiva. Ele não precisa mencionar que ela é justaposta. Não tem graça mencionar, porque pode pegar o aluno que é gramatiqueiro e que está treinado nesse assunto. Beleza? Está treinado nesse assunto. Mas não deixa de ser um objeto direto. Não deixa de ser um objeto direto. Beleza? Não deixa de ser de forma alguma. Tá bom? Beleza? Então, esse que horas são é uma frase interrogativa indireta. Olha aí, ó. Só quero quem gosta de mim. O cara vai lá, marca o conectivo, que no caso é o quem. Agora eu quero que você faça o seguinte, que você leia o que está entre parênteses. Quem gosta de mim? Quem gosta de mim? Percebeu? Agora eu vou lá, ó. O verbo é querer, o sujeito é desinencial, quem quer, quer algo, verbo transitivo direto. Então, tudo isso aqui, ó, é um objeto direto, não é verdade? E aí eu vou lá e preencher na letra B, ó. Olha que eu coloco, ó. Quem gosta de mim? Aqui eu tenho uma frase interrogativa direta. Aqui na letra B eu tenho uma frase interrogativa indireta. E aí você vai chamar de quê? De oração, subordinada, substantiva, justaposta, objetiva direta. Não tem problema se a banca colocar objeto direto oracional, OD, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva justaposta objetiva direta ou oração subordinada substantiva objetiva direta justaposta. O que é bom você perceber é que é tudo objeto direto. A análise não mudou. Olha aí, ó. Para você. Não sei dizer qual delas é a mais feia. Meu Deus, eu sei. Olha aqui, ó. Marquei. E eu separo bem aqui, ó. Qual delas é a mais feia? Eu vou lá colocar na letra C, ó. Qual delas é a mais feia? Aí, ó. Qual delas é a mais feia? Aí eu vou lá, classifico, tem uma locução verbal, o verbo dizer, aqui é um sujeito desinencial, eu, e aqui você já sabe que quem diz algo é um verbo transitivo direto, e qual delas é a mais feia? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Só que ela é justaposta. O nome é justaposta é só pelo fato de ela não iniciar com conjunção integrante. Mas aí eu peço que você tome cuidado com a letra A, porque tem cara de conjunção integrante. Tem jeito de conjunção integrante. Nossa, tem muita cara. Tem muita cara. Beleza? Só que não é, tá bom? Bora. Ignoro quantos são os hereges. Marca lá o conector. Beleza? E aí, ó, tente ler daqui, ó.
Quantos são os heréis? Eu vou lá e coloco na letra D. Quantos são os hereges? Quantos são os hereges? Tá aí. E aí o verbo ignorar, o sujeito é desinencial, e quem ignora, ignora algo, é um VTD. Então aqui eu tenho oração subordinada substantiva, ela continua sendo uma objetiva direta. Eu quero que você entenda que essa análise é a mesma análise. Ela só é justaposta, mas a análise é a mesma. Você não tem que se preocupar com essa nomenclatura justaposta, não. Se houver essa nomenclatura, alguém falar, você lê, você já sabe que o nome dela é justaposta, por quê? Porque ela não é iniciada por conjunção integrante. Não é. Beleza? Não é. Por pronome interrogativo ou advérbio interrogativo. Perguntei apenas onde ele nascera. Tá aí, ó. Onde? Eu vou lá no verbo perguntar. Sujeito desinencial, eu. Quem pergunta, pergunta algo, é VTD. E onde ele nascera é o objeto direto. Então, tem oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Silvio, só tem objetiva direta? Não, tem outras, cara, mas eu quero só mostrar para você isso, não é? Só mostrar. Eu vou lá colocar na letra E. Onde ele nascera? Onde ele nascera? Nascera. Aí. E aí você tem aqui uma frase interrogativa direta. Tá bom? Beleza? Tem mais aqui, ó. Aposto como você tirará uma boa nota. Olha lá o conectivo lá rindo para você, ó. E aí você for ler, você vai ver que está escrito aqui, ó. Como você tirará uma boa nota. E eu vou colocar aqui para você, porque eu sou desses, ó. Como você tirará uma boa nota. Como você tirará uma boa nota. E aí você tem o apostar. Quem aposta, eu aposto, né? Sujeito desinencial, eu. E quem aposta, aposta algo. Então, eu tenho oração subordinada substantiva. Também é uma objetiva direta, só que ela é justaposta. A análise é a mesma. Não sou quem você pensa. Tá aqui o meu conector, rindo para você. O sujeito é, de novo, desinencial. Sou é ligação. Então, isso aqui vai ser o quê? Se o sou é ligação, tá faltando o quê? Um PS. Então, é uma oração subordinada, substantiva. Ela é predicativa. Predicativa, justaposta. Aí eu tenho uma frase interrogativa indireta. É como quem você pensa que sou. Quem você pensa que sou? E eu tenho aqui, como está marcado para você, frase interrogativa direta e aqui ela é indireta. Beleza? Não sou quem você pensa. Quem você pensa? Ou quem você pensa que eu sou? Você percebeu? Você tem que ter esse tato para notar que não se trata de uma oração, uma conjunção integrante, tá bom? Ali eu tenho um pronome interrogativo. Entendo por que você está assim. Alguns vêm até preposicionados, né, irmão? Olha aí, ó. E aí, ó, essa aqui a frase está até mais fácil, né? Porque a frase fica: por que você está assim? Por que você está assim? E aí, ó, você tem aqui e fica de boa. Aí você vai lá no verbo entender
e quem entende, entende algo, é VTD. Porque você está assim, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Só que ela também é justaposta. Cuidado com esse que você está vendo aí, para você não pensar que é conjunção integrante, cara. Esse porquê é um pronome interrogativo, tá bom? Ó, perguntei a Joana quando ela iria casar. Tá aqui o quando, rindo para você. Você vai lá, demarca, consegue achar até a frase na letra I. Quando ela iria casar. Olha aí. E aí nós temos o quê? Isso aqui. Bonitinho para você. Né? Uma frase interrogativa direta. Então, você tem aqui um sujeito desinencial, que é eu. Quem pergunta, pergunta algo, mas primeiro ele está perguntando a alguém. Ele é um verbo bitransitivo, de dupla transitividade, né? Então aqui eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva direta, só que ela é justaposta. Percebeu? O Segala, Domingos Pascoal Segala, na sua gramática vermelhinha, ele fala bem assim: as orações subordinadas substantivas são iniciadas por conjunção integrante, pronome interrogativo e advérbio interrogativo. Eu prefiro muito mais essa classificação dele do que só falar conjunção integrante e subdividir em justaposta. Enfim, é isso. Eu acho mais fofo. Eu acho mais fofo. É. Conjunção integrante ou pronome interrogativo. Aqui você consegue notar se se trata de uma conjunção integrante ou pronome interrogativo. Você já sabe como fazer, né? Bora lá. Agora eu vou logo marcar todos os elementos. Que, quem, que. E aí, vamos ver. A número 1, agora parece que o dia ficará mais quente. Fica legal a pergunta, que o dia ficará mais quente? Não, tá na cara que isso de fato é uma conjunção integrante, que inicia uma oração subordinada substantiva. Mas o que ela é? Parece, é o nosso verbo intransitivo, agora é ADV de tempo. O que que parece? Que o dia ficará mais quente. Então ela é uma subjetiva. Subjetiva. Beleza? Subjetiva. Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Olha a próxima. Já sei por que as guerras persistem. Tenta criar a frase. Por que as guerras persistem? Dá? Dá, né? Então, aqui eu já tenho o quê? Um pronome interrogativo. Não deixa de ser uma oração subordinada, porque quem sabe, sabe algo, né, VTD? Então, aqui eu vou ter uma oração subordinada substantiva, só que ela vai ser objetiva direta e também vai ser justaposta. Beleza? Justaposta. Mas é um pronome interrogativo. Indaguei de quem eram aqueles quadros. Dá para fazer a frase de quem eram aqueles quadros? Dá. Então, isso é um pronome interrogativo, mas não deixa de iniciar uma oração subordinada substantiva. O sujeito aqui é eu e quem indaga, indaga alguém, VTD. Então, eu tenho uma objetiva direta justaposta. Objetiva direta justaposta. Tá aí. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Aí o cara vai pensar assim, professor, então de quem é que canta essa música? Roberto Carlos. Só essa, né? Que emoções eu vivi? Professor, parece que ele está fazendo a pergunta, que emoções eu vivi? Que emoções eu vivi? Mas ele não está na música. Se chorei ou se sorri, o importante é que eu vivi emoções. O importante é que eu vivi emoções.
Isso é uma conjunção integrante, que inicia uma oração subordinada substantiva. O importante é que eu vivi emoções. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação. Aqui o importante é o nosso sujeito. Então, aqui eu vou ter um PS. Logo, ela vai ser predicativa. Não tem, embora caiba falar, o importante é que emoções eu vivi. Caiba falar, né, que emoções eu vivi. A indagação acontece. Nós não vemos indagação na canção. A canção não faz indagação alguma. Entendeu? Não faz. Não faz. Meu maior desejo era que me deixassem em paz. Dá para fazer a perguntinha? Que me deixassem em paz? Dá não, né? Então é uma conjunção integrante. Oração subordinada substantiva. Se essa é a única ferramenta, sim, porque nós temos uma frase interrogativa indireta, porque não tem interrogação. Para que eu tenha uma frase interrogativa direta, eu preciso do ponto de interrogação. Como eu não tenho, nem de forma direta, nem de forma indireta, subentende-se que se trata de uma conjunção integrante iniciadora, óbvio, de uma oração subordinada substantiva. Lembre-se que eu falei, pensou em conjunção integrante, pense em oração subordinada substantiva. Pensou em subordinada substantiva, pense em oração integrante. Então, eu tenho aqui o meu verbo de ligação. Meu maior desejo aqui é o sujeito. Então, aqui eu tenho uma predicativa. Predicativa. Beleza? Que é o PS. Juquinha me perguntou de que você estava falando. Dá para fazer a frase de que você estava falando? Dá, né? Então, eu tenho aqui um pronome interrogativo. E aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva alguma coisa. Bora ver o que ele diz? O verbo é perguntar. Quem é o sujeito? É Juquinha. Quem perguntou foi o Juquinha. Quem pergunta algo de alguém. É um VTD. Olha aqui o OD, ó. E aqui, então, ele é VTDI, porque pergunta alguém de alguma coisa. Beleza? Então, você tem aí uma estrutura sintática. Bacana. E detalhe, né? Eu tenho também um pronome interrogativo. Só que se você olha, Juquinha me perguntou, você pensa, Juquinha perguntou eu de alguma coisa, é aí que você se engana. Ele é um objeto indireto aqui, e aqui é a minha objetiva direta. Mas, professor, objeto indireto iniciado por preposição, sim, filho, que nem aqui, ó. Né? Que nem aqui. Como você está vendo na 3, onde eu estou riscando. Como você está vendo na 2, como eu estou riscando. Porque essas preposições, elas fazem parte do objeto direto. Na verdade, do pronome interrogativo. Beleza? De boa? Olha aí, ó, acabou. Tranquilinha. É só para você diferenciar a conjunção integrante do pronome interrogativo. Lá na frente, nós iremos diferenciar a conjunção integrante do pronome relativo, que é o assunto da próxima aula. Beleza? Fico por aqui, deixo um grande abraço e um grande beijo para você e até a próxima aula. Tchau!